Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Web Progel. Hoje é o primeiro vídeo aí de uma série de vídeos com um tutorial aí para ensinando como fazer um mapeamento utilizando o QGIS, né? Então vamos começar aqui com esse vídeo, né? E a ideia desse mapeamento é fazer cálculos de áreas, né? Seja de uma propriedade, seja de áreas, uma área de cultura, uma área de reserva legal, né? E gerando informações aí que vão ser muito úteis para o CAR, né? Por exemplo, para o Cadastro Ambiental Rural, ou para a elaboração de um CCIR também, que é muito importante a gente fazer esse cálculo de áreas, né? Uma área de cultura, área de cana, ou área de eucalipto, por exemplo, né? Que a gente tem que informar lá, né? E, enfim, utilidades diversas, tá? Nesse primeiro vídeo introdutório, vamos falar um pouco aí sobre alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, tipos de coordenadas, né? A questão dos dátumos, né? Zonas, UTM, por exemplo, também, como descobrir isso, tá? Então, esse vídeo ele vai ser assim, voltado aí para esses conceitos básicos, tá? Então vamos abrir aqui o QGIS. Dá uma olhada no canal, a gente tem um tutorial aí de como instalar esse QGIS, é um programa gratuito para quem não conhece ainda, extremamente útil aí para gerenciamentos de informações GIS, né? Então é um programa muito poderoso, muito completo, tá? Então até a utilização deles em conjunto aí também com a nossa aplicação Web Progel, você consegue fazer aí qualquer necessidade aí de topografia, né, de georreferenciamento, CAR, você consegue fazer o que for necessário aí, né, com muita eficiência, né, relativamente simples. Bom, sem mais delongas, vamos abrir aqui o QGIS, né? Então vamos começar aqui um projeto novo. Então, nesse primeiro conceito, nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre esses conceitos básicos, tá? Então eu vou colocar aqui apenas para orientação um fundo para o mapa, né, uma imagem de satélite do Google, tá? Então a gente tem aqui todo mundo, os continentes, né, todo o planeta Terra, tá? Então eu vou colocar aqui uma camada das de zonas UTMs que a gente tem, tá? Então deixa eu puxar aqui. Então aqui a gente tem, eu vou mudar o estilo, né, para ficar fácil de ver. Mostrando aqui como muda o estilo, né, tá. Vou deixar um pouco mais grosso, colocar na cor vermelha, aplicar, ok. Então aqui estão as nossas zonas UTM, tá. Então o que é a questão UTM? UTM é um tipo de projeção, tá. Então, por exemplo, é muito útil, por exemplo, programas como o AutoCAD, eles só trabalham em UTM, né? Então ele faz a área, por exemplo, de metros quadrados, né? Que aí a gente converte para hectare, converte para alqueire, né? Então, um programa como o AutoCAD, ele usa coordenadas UTM. Um outro tipo de coordenadas que a gente tem são as coordenadas geográficas, né? Que no caso aí latitude, longitude, né, que são os ângulos, né? Então, o AutoCAD civil, por exemplo, ou o MAP, ele até é possível trabalhar com coordenada geográfica, mas ele se torna muito complexo, na minha opinião, tá? Já um programa como o QGIS, ele vai trabalhar tanto em coordenadas UTMs como em coordenadas geográficas, né? Ambas têm a sua vantagem e desvantagem, né? E utilização para determinadas situações, tá? Então vamos mostrar primeiro esse conceito do que é uma coordenada geográfica, do que é uma coordenada UTM, tá? Então, primeiro falando aqui em UTM, né, a gente tem aqui todos esses quadradinhos, cada quadradinho desse é uma zona UTM, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, os estados do Brasil.
Então coloquei aqui, vamos mudar aqui o estilo dele também. Tá, eu vou deixar ele aqui ponto 5, sem preenchimento. Vamos colocar aqui na cor azul. Tá, então aqui a gente tem os estados do Brasil. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do estado de São Paulo. Tá, ele tem aqui 4 zonas UTM que ocupam o estado de São Paulo, tá? 2 maiores, né? E 2 pequenininhas aqui no sul, tá? Quais são essas zonas UTMs? Então vamos dar uma olhada aqui. Se eu clicar aqui, ó, a informação que aparece, tá vendo? Ó, zona 23K, tá? Então a zona UTM, ela é por um número e uma letra, zona 23K. Tá? Então a gente tem aqui como meridiano central o meridiano de 45 graus, tá? Isso aqui é importante, tá? A gente saber. E a gente tem os extremos, que ele vai do 42 ao 48. Tá? Isso é importante aqui para a gente fazer essa conversão de zona de coordenadas UTMs para geográfica, porque em determinadas situações, por exemplo, vamos ao AutoCAD, vamos trabalhar com UTM. De repente a gente está num lugar aqui de transição, é mais interessante aí trabalhar com coordenadas geográficas, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter bastante tranquilidade para fazer esse tipo de conversão. Tá? Então, aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, na zona 23K e vou fazer um polígono aqui, por exemplo, na própria cidade de São Paulo. Tá? Vamos fazer um polígono aqui. Vamos criar uma camada rascunho, tá? Importante aqui no QGIS, já adiantando isso, a gente trabalha basicamente com 3 elementos, né? 3 tipos de geometria: ponto, linha e polígono. Com isso a gente faz qualquer cálculo, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um cálculo de um córrego, a gente vai trabalhar geralmente com linha, né? Se é uma nascente, é um ponto, então a gente trabalha com a geometria ponto. Como a gente vai fazer cálculos de áreas, por exemplo, vamos trabalhar aqui com a coordenada do tipo polígono, tá? Então vou selecionar aqui polígono, aqui está a questão dos dados, né? Então eu vou escolher aqui WGS 84, zona UTM 23 Sul, tá? Então no caso aqui ele não pega o K, ele pega que é a zona 23 Sul, ele não precisa usar a letra, tá? Então para qualquer lugar naquela zona 23 ali, esse é o tipo de coordenada que eu utilizo aqui no QGIS. Então vamos lá, a gente está aqui na 23K, mas se eu vim aqui, ó, por exemplo, só para uma demonstração, aqui é 23J, aqui é 23L. Então aquele tipo de coordenada trabalha em qualquer quadrante aqui na linha dos 23, tá? Vamos aqui no 23K, tá? Vamos lá fazer o polígono. Tá? Aqui está um polígono feito, certo? Vou salvar ele. Vou exportar esse polígono, tá? Então, por enquanto, isso aqui não é importante, é só para eu mostrar dentro do WebProgel as diferenças das coordenadas. Eu acho mais prático mostrar por lá, tá? Então, eu vou exportar isso aqui para KML. Tá, salvei lá. Eu não preciso escolher aqui o datum, né, o tipo de coordenada que eu vou exportar para KML, porque o KML, por padrão, ele já exporta no datum WGS84 coordenadas geográficas, tá? Então ele é por padrão, então não preciso nem escolher. Tá? Exportei, tá? Vamos abrir aqui o WebProgel. Entramos aqui no WebProgel, vamos aqui na parte de KML, tá? Vou criar um projeto. Enviado, vamos lá. Tá aqui o projeto. Então olha só que legal isso aqui. Ele já dá pra gente o vértice, por padrão ele já pega o vértice mais ao norte.
E assim sucessivamente até o quinto vértice, né? Nosso polígono tem 5 vértices, como a gente pode ver aqui no mapa, né? Então a gente tem um mais ao norte, vértice 1, vértice 2, sempre em sentido horário, né? Esse é o padrão, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui. Então aqui a gente está falando em coordenadas longitude e latitude, tá vendo? Então eles são ângulos. Aqui ele está em apenas graus. Então a gente tem uma longitude de menos 46,45, 39 tantos graus, né? A mesma coisa para a latitude. Em coordenadas UTM, a gente tem, né, essas coordenadas métricas, né? 351.000 metros, né? 454 mil metros. E aqui a coordenada norte sempre maior, né? Então ela está na casa de 7.409.780,99 metros, tá? Então essa é a coordenada UTM. Aqui no software Web Progel a gente tem outros formatos aqui de coordenadas. Então, por exemplo, a gente pode escolher o graus, minutos e segundos, tá? Então a gente tem aqui, ó, longitude, né? Aí 46 graus, 27, 14. É apenas a conversão daquele número que antes estava só em grau, né? A gente pode também, com 2 casas nos segundos, né? Uma coordenada um pouco mais precisa. E temos também na norma do CIGEF, o padrão da coordenada no CIGEF, que ela é 3 casas no segundo, né? E em vez de colocar menos, ele é colocado aqui o W e o S, né? De sul, por exemplo, né? Leste, oeste, no caso aqui, oeste e sul. Tá? Então, esses são os tipos de coordenadas que a gente mais utiliza, né? Então, geográficas, graus, ou geográficas, graus, minutos e segundos, que é o chamado GMC, e as coordenadas UTM. Por curiosidade, aqui no software, às vezes a gente vai trabalhar com documento que não vamos informar coordenada, a gente tem a opção de trabalhar apenas com azimuth e distância, né? Lembrando que o azimuth é o ângulo em relação ao norte, né? E distância, então não informa coordenada. Mas o legal aqui nesse aplicativo é que com isso aqui, de uma maneira muito direta, a gente consegue obter aqui qual o quadrante UTM, né? Então a gente sabe que essas coordenadas aqui em longitude e latitude, em UTM, elas estariam no quadrante 23K. Por que isso é importante? Pela questão das conversões, quando a gente vai transformar de uma coordenada para outra, né? Então, quando a gente vai na coordenada geográfica, a gente não precisa saber qual quadrante que está essa coordenada. Mas quando a gente vai converter ela para UTM, é importante informar qual a zona sua de inserção, né? Então, dessa maneira, com essas informações já é suficiente para você trabalhar aí em qualquer tipo de coordenada, tá? Então vamos voltar lá no QGIS para agora a gente falar um pouquinho sobre os dados, tá? Então a gente tem esse polígono aqui, né? E a gente pode agora começar algumas configurações dentro do QGIS, tá? Então, por exemplo, a primeira configuração no projeto é informar o sistema de cálculo de área, tá? Então vamos aqui em propriedades, tá? A gente aqui, ó, elipsoide para cálculo de distância e área, tá? A gente escolhe aqui esse primeiro aqui, ó, planimétrico, tá? Então ele vai calcular no sistema plano. Apliquei, pronto, tá escolhido lá, tá? Então, como a gente calcula essa área? Eu vou pegar agora uma área um pouco mais real, né? Então vamos calcular aqui, pegar uma área menor aqui, vamos supor que a gente vai calcular essa área dessa propriedade, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui uma camada, vou adicionar, que eu vou chamar de área de interesse. Detalhe, vou escolher aqui como, se eu calcular a área em WGS 84, ela não vai ficar tão precisa,
o programa ele faz algumas arredondamentos aí que não fica muito legal, na minha opinião. Né? Eu já peguei algumas diferenças aí que eu não achei interessante. Então, para cálculo de área, é interessante trabalhar aqui com a coordenada UTM. Então, a gente já sabe que nesse lugar que a gente está trabalhando, pelaquela grade que a gente colocou, é a zona 23K. Então, eu posso escolher aqui o datum WG74 e a zona 23. Então, tá aí a configuração do meu objeto, tá? Então, vamos lá, a gente traça aqui o polígono. Tá aí, tá o polígono aqui. Tá, salvei. Vou mostrar mais um detalhe aqui sobre a questão dos dados. Vamos lá dar uma olhada, ó. Então, configuração da camada. A gente tem os dados aqui. Aqui tá os mais utilizados, mas eu vou mostrar aqui na referência aqui as opções, tá? Então aqui, ó, olha aqui, tudo isso aqui são dados do sistema de coordenadas, tá vendo? Tá, então aqui, ó, basicamente a gente tem os dois primeiros, né, que é sistema de coordenadas geográficas ou UTM. Então primeiro a questão da projeção. Agora a questão do dado, veja só, geográficas, tá? Então tem muitos aqui no mundo. O padrão hoje mundial é o WGS34, que é o mais utilizado, né? WGS 84. Então aqui eu filtrei tudo por WGS 84, tá vendo? Né? Então, tá aí. Agora, em relação a tipo de coordenadas, no Brasil, o oficial é o SIRGAS 2000. Tá? Então, por invés de WGS 84, seria o SIRGAS 2000. A gente tem uns antigos, que seria, por exemplo, o SAD 69, né? Alguns outros, mas é muito pouco utilizado, é para um caso muito específico. Hoje o padrão é o SIRGAS 2000, né? Que no caso aqui no QGIS, ele está até como SIRGAS, tá? SIRGAS 2000, espaço 2000, tá? Mas o que é o padrão aqui do datum hoje? O WGS 84, ele não tem diferença pro SIRGAS 2000. Tá? Ele é a mesma coisa, então tanto faz utilizar a SIRGAS 2000 ou WGS 84, tá? Então eu normalmente aqui no QGIS eu mesmo mantenho o WGS 84, tá? Para coordenadas geográficas, onde eu não vou importar com a zona UTM, eu posso guardar esse número aqui, ó, 4326, que é o número desse datum e dessa projeção. Então, quando eu for escolher esse tipo de coordenada, basta colocar 4326 aqui, que tá, esse é o datum aqui do meu interesse, tá? E, da mesma forma, eu posso utilizar aqui, para o UTM, guardar esse número. Então, se eu utilizar aqui, ó, 32723, estou usando na zona, o WGS 84, UTM, zona 23. O 32722, eu estou utilizando o W84, zona 22, zona 21, tá? Então, assim, ó, no Brasil, a gente não tem uma variação tão grande de zonas. A gente tem, basicamente, aí, eu acho que, se eu não me engano, é da 21 a 24, um pedacinho da 25, lá, bem no finalzinho do Nordeste, ó. Então, é importante guardar esses números, porque fica prático aqui você colocar, né, esse código para escolher o dato, tá? Então, imagina que a gente pegou uma área, importou ela lá que veio lá do Google Earth, por exemplo, em KML, a gente vai precisar converter essa área para UTM. Então a gente vem aqui, né, vou pegar aqui, por exemplo, esse polígono que estava em WGS64, exportar, salvar feição como, e escolha aqui, ó, vou exportar lá para a zona minha de interesse, ó, o 23 Sul. Ou, não é o 23 Sul, vamos lá. A gente coloca aqui então, ó, 32722. 2, aqui, ó, tá se fosse o caso da zona 22. Então, dessa forma, a gente deixa o polígono no ponto para a gente fazer o cálculo de áreas, né? Então, essa é a nossa área de interesse. Aí, para fazer o cálculo, né, vamos fazer mais um polígono aqui. Vamos supor que a gente tem dois. A gente tem esse aqui e a gente calculou
aqui dentro a gente tem, por exemplo, essa área de cultura, tá? Só um exemplo. Então, tá aí as duas áreas, tá? Eu vou mudar aqui para ficar fácil de ver. Tá, eu vou tirar o preenchimento, vou colocar em 5, vou colocar na cor vermelha aqui. Opa, mudei no lugar errado. Na cor vermelha. Tá. Então tá aqui os dois polígonos que a gente fez, tá? Vou mostrar aqui primeiro uma maneira mais difícil de calcular a área, depois uma maneira mais simples. Tá? Então na primeira maneira, vamos pegar aqui, vamos lá na calculadora de campo, tá? Então tá aqui. Eu venho aqui em calculadora, né? Ela vai abrir aqui, calculadora de campo, tá? Então vou colocar aqui área, tá? Ele informa por padrão em metros quadrados, né? Tá? Vamos colocar aqui número decimal real, coloco aqui, por exemplo, 50. E a precisão, geralmente a gente trabalha com 4 casas depois da vírgula, como padrão, né? Então, eu venho aqui e escolho registros, geometria, né? E aqui eu tenho área, tá? Basta eu clicar aqui, olha lá, ele já me traz a área em metros quadrados, ok? Ele traz a área aqui em metros quadrados para os dois polígonos, tá? Essa é a maneira padrão, tá? Eu desenvolvi aqui um complemento, né, numa programação Python. O QGIS trabalha em Python. Inclusive o QGIS é feito praticamente em Python. Tá? E aqui eu tenho esse script. Tá? Então eu tenho aqui essa questão de área e soma. Então no caso ele calcula a área individualizada e a soma das áreas, né, que estão para o mesmo objeto. Tá? Então basta eu clicar aqui, né? Você viu, eu cliquei, agora eu já tenho aqui gerado meus campos com áreas, tá? Só que a diferença aqui, ele já faz o cálculo em hectares, tá? Então, para a área 1 eu tenho 101, para a área 2 eu tenho os 23,93 hectares, e somando as duas áreas eu tenho já aqui formando 125,7329. Com isso fica muito prático para a gente calcular essas áreas, né? Então, no caso, vamos supor que eu tenho que informar lá no CCIR ou no CAR uma área de reserva legal, tá aqui calculado o valor dela para informar. Ou, de repente, uma aqui, uma outra mais longe e tal, estaria o cálculo das somas também prático para informar, tá? Então, a gente tem que ter essa noção, ficou um vídeo longo, né, com essas informações básicas, mas eu procurei ser detalhista na informação, para que não tenha dúvidas, né, nessa questão de tipo de coordenada e dados, tá? Porque para que a gente faça um cálculo de área sem erro, a gente tem que ter isso aí muito prático na nossa mente aí para fazer essas conversões, né? A gente saber reconhecer esse tipo de coordenada, né? Então, com isso, já te dá um conhecimento bem poderoso, tá? Então, no próximo vídeo, o que a gente vai, eu vou informar mais como fazer o desenho, né, como gerar essas geometrias, tá? Para a gente ter essa informação e conseguir fazer esses documentos de uma forma prática e sem dúvidas, né? Isso aqui te dá a possibilidade de na prática, ir fazer documentos que podem gerar renda para você, como o próprio CAR e o próprio CCIR, né, até mesmo o ITR, né? Você pode fazer para você mesmo ou para outras pessoas aí. Inclusive, né, não precisa ter obrigatoriedade de ser um técnico para fazer isso, né? Você tendo esse conhecimento já vai te ajudar muito. Espero que eu tenha ajudado aí com esse vídeo, né? E aguardo vocês aí num próximo, né? Muito obrigado, até a próxima.